Hoje especial, entrevistando aqui ao vivo o doutor Herval Sampaio Júnior, que é o diretor do Fórum Municipal. Doutor Herval, seja bem-vindo ao Mossoró hoje. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Prazer enorme estar pela primeira vez nesse Mossoró hoje, nesse estilo ao vivo, né? Mas parece-me que o assunto que nós vamos tratar aqui não tem nada a ver com a minha função de diretor do Fórum, que inclusive eu estou até de férias, né? Mas se tiver, tem importância não, porque eu estou aqui. Eu estou aqui, né? Não, é porque eu faço questão de dizer, porque eu estou aqui claramente à disposição do jornal para enfrentar qualquer tipo de assunto. Agora eu deixo claro que não estou como juiz nem diretor do Fórum, tendo em vista que nas eleições, né, com relação a esse aspecto do direito eleitoral, que eu sou professor, tenho livros escritos, tenho um site onde eu faço um trabalho de conscientização da importância do voto no combate à corrupção, eu quero sempre tentar retirar essa ideia de juiz. Claro que, evidentemente, todos vocês da imprensa sempre vão associar meu nome ao que eu sou. Eu não posso deixar de ser juiz. Mas eu quero sempre deixar claro que essa minha atuação não é como juiz, e sim como cidadão. E nessa eleição especial eu estou mais livre, não livre total para falar o que eu queira, porque evidentemente eu tenho limites, justamente por ser juiz. Olha que situação aparentemente contraditória. Mas eu estou bem mais livre do que na época, por exemplo, das eleições de 2012 e 2014. O senhor falou há pouco em relação ao site que o senhor possui, né, o Instituto Novo Eleitoral. Isso, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse endereço virtual, qual é a proposta dele, qual é o objetivo? Exatamente, eu até agradeço a oportunidade. O novoeleitoral.com é um portal já conhecido, é um portal que tem ao longo de mais de 2 anos, né, quase 2 anos, crescido muito, nós já temos quase 1 milhão de acessos, e o objetivo desse portal específico é difundir o conhecimento técnico, jurídico, de conscientização da cidadania, da importância. A gente fala lá de cidadania, democracia, eleições, tudo sobre direito eleitoral e partidário, e com uma visão bem de chegar realmente ao povo, de facilitar, muitas vezes, a compreensão sobre esses aspectos jurídicos. Sobre complexos. Com certeza. A ideia é essa, e aproximar o cidadão desses aspectos que envolvem, vamos dizer assim, a justiça eleitoral, o Ministério Público, o direito eleitoral. Esse é o objetivo do nosso portal, que tem o comando, né, meu e do professor Márcio Oliveira, que vocês conhecem, é chefe de cartório da 34ª Zona, portal, que a partir desse portal nós criamos o Instituto. Né? Nós estamos até no momento de transição, porque nós temos 2 endereços virtuais, é interessante, e talvez a gente está pensando em ser interessante, que nós temos o endereço do Instituto, que é um portal diferente, é um portal de cursos, nós temos vários cursos gratuitos, inclusive temos vários cursos gratuitos, mas temos cursos também pagos, por exemplo, com relação às eleições. Todas as matérias, todas as propostas atinentes, né, às eleições de 2016, nós temos, por exemplo, registro de candidatura, propaganda política eleitoral, prestação de conta, que é o tema mais importante, inelegibilidade, também elaborando de conduta vedada, enfim, são propostas interessantes para chegar ao eleitor, para chegar ao advogado, ao contador, ao militante partidário, para que a gente possa trazer um material de qualidade relativo ao direito eleitoral e principalmente ao direito partidário, porque o Instituto ele tem uma visão mais ampla, o Instituto não quer ficar só na época das eleições. O maior desafio do Instituto Novo Eleitoral é fazer com que o direito eleitoral seja pensado fora do ano da eleição, porque todo mundo fica muito envolvido no ano da eleição, mas nós temos muitas outras coisas para fazer fora do ano eleitoral. E o Instituto ele vai promover agora nos dias 2 e 3 de setembro um workshop eleitoral. Mas quando você fala um pouquinho para a gente sobre esse workshop vai ser simplesmente fantástico. Eu aproveito para agradecer a imprensa, agradecer em especial agora o Mossoró hoje, que está nos permitindo esse espaço, né, para que a gente possa divulgar. Com certeza vai fazer algumas matérias, vai estar presente lá no dia 2 de setembro em Mossoró e 3 de setembro em Natal. Qual é a proposta desse workshop? Nós vamos discutir temas mais do que atuais, temas polêmicos, com pessoas que entendem, né? E aí eu me coloco, me permito assim, um pouco assim, tá chamando para si, mas eu entendo um pouquinho, né, de direito eleitoral. Vamos chamar um dos maiores eleitoralistas do país, você já deve conhecer, que é o Dr. Marlon Reis, que foi juiz, né, que ainda é, porque
o juiz sempre não deixa de ser juiz, mas pediu exoneração agora do cargo, e é advogado militante, além de ser o eleitoralista já conhecido. Ele ficou muito conhecido por 2 momentos cruciais da carreira dele. Primeiro, ele foi um dos redatores da lei do ficha limpa, né? Que levou agora um golpe, né? Levou uma chibatada, me perdoa a expressão, uma pancada violenta, com todo respeito, com a decisão do STF. Nós estamos tentando até reverter isso. Quem luta contra a corrupção sentiu essa pancada. Sobre esse assunto no site do Instituto Novo Eleitoral. Temos, inclusive, várias outras coisas. Nós vamos trabalhar nessa linha. E esse workshop vai fazer o quê? Vai tratar desses temas. Eu, Marlon Reis e Márcio Oliveira aqui em Mossoró. Lá em Natal, Marlon Reis e Eric Pereira, que você conhece, um dos maiores eleitoralistas do Estado, que sabe, do Brasil, grande professor de direito eleitoral. Então nós vamos discutir esses temas e vamos lançar 3 livros. Vamos lançar o meu livro, que está na 2ª edição, Abuso do Poder das Eleições, que inclusive foi bem encorpado, quase 100 laudas a mais nesse livro. Vamos lançar o livro do professor Marlon Reis, Direito Eleitoral Brasileiro. E vamos também lançar um livro meu e dele, que é um livro fantástico também para advogado, Processo Eleitoral do Novo CPC. Escreveu eu e ele, um advogado goiano, que infelizmente não vai poder estar aqui na data, mas vai ser muito interessante, porque nós vamos discutir muita coisa legal, principalmente esse enfoque do processo eleitoral do Novo CPC. Quem pode participar desse workshop? A ideia do workshop é movimentar a comunidade político-partidária e os cidadãos. Na época que eu fiz o lançamento do meu livro aqui, eu fiquei muito alegre. Foram muitas pessoas do povo, pessoas que acreditam no nosso trabalho, que chegaram lá, na época no Hotel Gabos, hoje vai ser no Hotel Vila Oeste, e podem, evidentemente, ter acesso ao nosso livro. O nosso livro vai estar lá disponível, à venda, não é? Mas quem for participar do workshop vai adquirir esse ingresso, esse acesso, né? Que pode ser o cidadão normal, a imprensa está convidada, porque tem muita coisa focando na imprensa, advogados, contadores, militantes, os próprios candidatos, enfim, é uma pluralidade muito grande de pessoas que podem e devem, no nosso sentido, comparecer. E receberão os 3 livros que serão lançados. Agora, a pessoa não é obrigada a querer ingressar no workshop e pagar já pelos livros, que tem uma promoção super especial. Os livros custam mais de R$300. Quem pagar o acesso, né, ao evento, vai pagar R$200 e vai ter acesso a tudo. Mas, por exemplo, você é só estudante, quer só ter acesso ao workshop, não quer comprar o livro, tem um preço especial, está tudo lá no nosso site, novoeleitoral.com. Fizemos uma parceria interessante, porque pensamos que o advogado precisa verdadeiramente ter acesso, discutir. E eu sou franco em fazer uma crítica normal, até meus colegas juízes, aos colegas, enfim, que trabalham, os próprios advogados, que têm dificuldade de participar dos eventos. Então nós fizemos uma grande parceria com a OAB Mossoró, que agradeço nas pessoas do nosso presidente Canidé e vice-presidente Carlos Gameleira, e vai ter um preço especial para o advogado, de R$160, já está com o link próprio lá para os advogados, esse preço diferenciado para o estudante. Enfim, nós vamos movimentar de modo que a gente possa lotar efetivamente o Hotel Vila Oeste no próximo dia 2 de setembro, até porque é um momento mágico, onde nós vamos ter Marlon Reis aqui. Inclusive, eu fiz questão de trazer ele um dia antes, para que ele possa passar por toda a imprensa moçoroense. Eu esqueci até de comentar, ele ficou conhecido pelo aspecto da ficha limpa, por ter sido processado, né, pelo deputado Henrique Eduardo Alves. Com todo o respeito que eu tenho a sua excelência, não tenho nada contra ele, pelo contrário, quando me encontro com ele, converso com ele, mas é impressionante a pessoa ser processada por fazer um trabalho acadêmico e por dizer a verdade. Porque eu quero ver quem é que me diz que o mandato nesse país não é comprado na maioria dos termos. Literalmente comprado. Os mandatos são comprados, a eleição é ganha antes até mesmo com a influência do poder econômico, muitas vezes hoje do poder midiático e o velho abuso do poder político. E essas verdades estão esclarecidas no livro Novo Deputado. Ele foi processado por escrever um livro trazendo todos os bastidores do que eu particularmente chamo de triste realidade da politicagem brasileira. Então, o senhor fez questão de frisar aqui no início da conversa que não vai atuar como juiz no pleito desse ano, mas o senhor já deu declarações à imprensa dizendo que vai acompanhar, vai estar de olho para evitar distorções, colocar os pingos nos is. Eu falei e repito, né, eu não estou oficialmente como nada, quero deixar bem claro
já inclusive conversei com meus colegas, não é? Não vou ter nem tipo, não vou comentar, não vou dizer se está certo ou errado as decisões dos meus colegas, até para evitar problema. Tenho um código de ética da magistratura que nos impõe a cautela, até porque mesmo estando atuando como eu vou atuar, como cidadão, como estudioso do direito eleitoral e modéstia para ter bagagem para isso, porque não venham lutar por essas eleições de 2016 para que sejam mais limpas, agora na hora, para querer aparecer como eu vou ser criticado. Eu fui criticado, exatamente, querido, eu fui criticado na época por fazer uma eleição, por ir para o meio da rua, por exercer o poder da polícia, por fiscalizar, por fazer com que a legislação fosse cumprida, e fui criticado dizendo que eu aparecia bem mais. Vão dizer que eu estou mais uma vez querendo aparecer. Podem falar o que quiser, meu amigo. Fale, arrocha aí para falar. Estarei ao lado do povo para auxiliá-lo tecnicamente e da imprensa de um modo geral, para evitar distorções dos fatos. Porque o que mais acontece nas campanhas, pela experiência de 18 anos, são as candidaturas distorcendo os fatos. Evidentemente a partir de seus interesses, que eu até respeito seus interesses eleitoreiros de vencer. Mas alguém tem que dizer a verdade. Alguém tem que colocar, como eu usei a expressão, pingo nos is. Isso eu farei como cidadão. Estarei ao lado da imprensa, me coloco desde já à disposição para não só na semana da eleição, no dia da eleição, para comparecer às movimentações que tiver aqui em Mossoró hoje. Já disse que estaria na Rádio Rural e vou estar na Rádio Rural. Já falei em outro para a TCM, que tem um histórico de parceria com o Instituto Novo Eleitoral. Nós vamos participar de todos os programas lá. O próprio Instituto Novo Eleitoral vai, através dos seus sites, ambos os sites, nós vamos pelo nosso portal novoeleitoral.com, podemos até fazer um link aqui com o Mossoró hoje. Vamos transmitir programas de bate-papo. Eu, professor Márcio Oliveira, Sheina Gomes, que é uma das donas do Instituto, minha esposa, advogada também no direito eleitoral, Joyce Gomes, apresentadoras do programa Cidadania, enfim, a equipe que trabalha no Novo Eleitoral vai comentar juridicamente muitos aspectos das eleições. O professor Luiz Sérgio Monte, não é? Evidentemente o professor Luiz Sérgio e o professor Márcio têm mais limitações do que eu, porque são chefes de cartório, mas enfim, por que não eu auxiliar dentro de uma luta que eu tenho histórica de combate à corrupção? Todo dia eu escrevo artigo, todo dia eu faço vídeo, todo dia eu estou movimentando. Agora mesmo, segunda-feira, lançamos em Natal, eu que sou representante do movimento do combate à corrupção eleitoral no estado inteiro, a campanha contra o Caixa 2, em primeira mão, digo aqui para os internautas que acompanham agora a nossa entrevista, que na sexta-feira no CDL Mossoró, lançaremos aqui junto com a OAB, CNBB, a campanha contra o Caixa 2, de campanha. Vocês estão convidados aí a partir das 18h30 no CDL Mossoró, onde teremos um grande evento no escritório de advocacia Jales Gomes Gaspar e o Instituto Novo Eleitoral, levando conhecimento jurídico, contábil para a comunidade político-partidária. Então eu tenho todo esse trabalho, tenho livros escritos, dou aula de direito eleitoral Brasil afora, palestras sobre o tema. Eu vou ficar olhando as eleições aqui? Só se eu não tivesse, evidentemente, o pulso que um cidadão deve ter. Então você, amigo e amiga, você deve participar também. Evidentemente você pode ter seus interesses politiqueiros, eu não me meto. Mas nós temos que ter o pensamento social, o pensamento de melhorar esse sistema eleitoral, esse sistema político que está totalmente falido. E como é que a gente faz isso? Primeiro, conscientizando da importância do voto. O eleitor é o maior partícipe dos próprios crimes que acontecem. Esses crimes, essas infrações eleitorais que a gente vê, passam pelo eleitor. O eleitor querendo se dar bem dentro da campanha, acabar com essa manobra. E é difícil punir o eleitor, né? Eu lutei, eu pensei, eu pedi, é como eu brincava, né? Eu chegava nas reuniões, nas eleições, principalmente em 2012, e dizia, claro que eu não ia forjar flagrante. Eu dizia, rapaz, não aparece um aí pra gente pegar. Não é possível que ninguém esteja vendendo seu voto. Nós sabíamos que tinha muita gente vendendo, agora é difícil por quê? Porque o candidato que compra, ele vai entregar. Ele vai entregar quem ele quer que seja comprado. Aí ele fica, às vezes, posando de vítima. Não, que não existe um candidato sério e candidatos que já estão, inclusive, constrangidos, porque querem levar propostas para os eleitores são, com
todo respeito, um bando de pidão, a maioria deles. É pedindo tudo, pedindo tudo, pedindo tudo. Vamos acabar com essa mania. Vamos pedir para a melhoria da coletividade. Vamos pedir a melhoria da saúde, a melhoria da segurança pública, a melhoria da educação. Vamos ver quem são os candidatos que têm propostas reais, efetivas, execuíveis, quem tem já o plano de governo montado, o que fez, qual é o seu passado, como é que se porta perante a campanha. Vamos escutar, vamos acreditar. Aí vai querer pedir, me perdoa a expressão, um emprego na prefeitura, é uma colocação numa empresa terceirizada, vai pedir um cimento para fazer a sua casa, um tijolo, vai pedir, evidentemente, como é costume, para pagar uma conta de água e luz. E quem se lasca nessa situação? O povo. Por quê? Porque o egoísmo que prevalece na campanha imediata, inclusive banalizando a importância do voto, quem é que assume a consequência? Os 4 anos do mandato. Por quê? Porque o político que compra o voto, ele não tem compromisso com ninguém. E aí eu tenho que defender ele. Me perdoe, Maricelo. Ele chega para você, acerta com você. Maricelo, você vai trabalhar para mim, vai votar em mim, você, sua família inteira. Nós vamos fechar logo aqui como é o nosso compromisso. Eu vou lhe dar tanto. Por isso, vou lhe prometer tudo. O homem, quando acabar a eleição, ele vai dizer: Maricelo, você está ficando doido, né, meu amiguinho? O que eu combinei com você, eu lhe paguei, rapaz. Você não é para cima de mim, não. E aí eu vou defender ele. Devia estar preso você e ele por ter feito isso. Mas já que escapou da justiça, ele tem razão. Esse é o problema da política brasileira. O político compra o eleitor, o político não tem compromisso com o eleitor. Por quê? Porque não é conquistado o voto com ideias e propostas. Aí fica aí, me perdoe, o exercício do mandato todo esculhambado dentro do que eu chamo da estrutura de poder pelo poder. Ilicitamente adquire o poder e quando chega para ele, o exerce também de forma ilícita. Aí, doutor Hervaldo, sem papas na língua, né, falando diretamente, abertamente com a população, com os nossos internautas. Então eu queria que o senhor, resumidamente, falasse um pouquinho para a gente sobre essas novas regras eleitorais para o pleito de 2016, né, rapidinho. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, né, a campanha é muito curta, né, vamos falar no momento, porque não adianta quem vive de passado é museu, né. Ou seja, nós estamos aqui em pleno segundo dia de campanha. Se a gente retroagir para as mudanças que não mais interessam, né, é complicado. Mas não custa nada de dizer que, por exemplo, a abertura que houve para a propaganda antecipada não deu direito até ontem que se abusasse do poder econômico, político e midiático até então. Várias representações com certeza vão chegar e até mesmo investigações judiciais e eleitorais com relação ao possível abuso que aconteceu. O que foi permitido foi, por exemplo, uma divulgação maior das pré-candidaturas para que a gente tivesse, no momento oportuno, uma maior ideia das propostas partidárias, da ideia coletiva, o que a galera banalizou, inventou pré-campanha e todo mundo começou a campanha antes. Agora, quais são as novidades? Primeiro tempo, está tudo reduzido, né? Só 45 dias, a propaganda no rádio e televisão já começa a próxima semana, não pode nada com relação a questão de pintura em muro. Eu comecei com pintura em muro para demonstrar o quê? A ideia da legislação foi restringir mais ainda no conjunto de legislação que começou desde 2016 a influência do poder econômico. Não é o abuso do poder econômico, é a influência do poder econômico. Então nós restringimos uma série de propagandas. E restringimos por quê? Por uma mudança que foi a mais importante: o limite de gastos. Meu amigo, o legislador deu um tiro no pé. Ele não imagina como vai ser a campanha agora. Vamos dar um exemplo aqui concreto de Mossoró. Parece, né, eu sempre esqueço os valores exatos, mas parece que o vereador aqui pode gastar perto de 200 mil, 198 mil. Meu amigo, vamos ser francos, vamos jogar aberto aqui. Dos 21 vereadores eleitos, com todo o respeito que eu tenho, a maioria deles, e não trabalhei com a prestação de contas dele na eleição passada. Você acha que a maioria deles só gastaram 200 mil reais na eleição passada? Que é o limite. O limite é o dado pelo legislador na eleição passada. Nós sabemos que não, diz os bastidores, que foi no mínimo, R$500 mil por baixo a eleição de cada vereador. A campanha para prefeito chega a 3 milhões, o máximo do limite é 3 milhões, não é isso mesmo? 2 milhões e pouco. 2 milhões e pouco, enfim, é só para ter uma ideia. Então isso já é uma mudança muito grande, Marcelo, por si só. E outras mudanças que tem restringido. Por exemplo, o danado do paredão, as pessoas têm dito: pode paredão? Pode. Eu só acho que ninguém vai colocar. Sabe por que eu acho que ninguém vai colocar? Eu sempre tenho dito. Por quê? Porque só pode a potência máxima do som 20 mil watts. Aqueles paredão que acontece grande,
Inclusive eu vou denunciar agora no final de semana de um super paredão lá em Tibau, né? Uma coisa enorme. Ora, mas você vai colocar uma estrutura daquela, com aquela luz acesa, ali uma boate, para colocar um somzinho de 20 mil watts, homem. E inclusive vai ter que contabilizar aquele gasto. Rapaz, é óbvio que ninguém vai colocar o custo. Alguém vai dizer, não, mas eu vou receber emprestado. Vem gente com paredão de Tibau, de não sei o que, meu amigo, entrou na campanha, você olhou o paredão lá, tem que estar contabilizado. Não interessa se é doação. Ah, mas eu não sei quem é o cara, então você não tem um coordenador não de campanha? Para ver quem é que entra na sua campanha? Ou seja, você quer se beneficiar do proveito econômico e não quer, evidentemente, ter a responsabilidade de trazer, enfim, essas restrições que aconteceram, como essa, por exemplo, e outro detalhe sobre o paredão. Além dessa limitação em abstrato, o juiz, em tese, pode medir, a equipe de fiscalização pode medir 7 metros de cada carro de som ou mini trio, porque carro de som é até 10 mil watts, mini trio até 20 mil. Então, em tese só pode participar de carreata, passeata, né? Aqueles encontros, qualquer nome que inventar, faz parte de marketing, né? Tem que inventar, e carro de som e mini trio vai ser medido. Além da poluição ambiental que as polícias estão integradas, eu até aproveito para dizer, registro e parabenizo em público o doutor Bueno Valério. E me orgulho muito disso. Me orgulho muito disso. Você sabe que na eleição de 2012, por ideia nossa, e na realidade, por um envolvimento que eu agradeço a todos os comandantes da época, e parabenizo os atuais agora, nós criamos, a ideia foi minha e eu me orgulho disso, a Comissão de Segurança. E doutor Bueno manteve a Comissão de Segurança. E evidentemente essa Comissão de Segurança vai fazer uma fiscalização das outras áreas, trânsito, ambiental, a parte de segurança. Então tudo isso vai trabalhar integrado. Então olha que interessante, a medição do carro vai haver também. Vai ser feito um convênio com eu acredito ainda é o Almeida, né? O nosso querido capitão Almeida, que é o comandante do policiamento ambiental. Vai ser feito para medir se aquele som eleitoralmente está cometendo infração. É 70 decibéis, né? Você vai aí correr muito atrás de som para ver se 7 metros está saindo mais de 70 decibéis. Claro que a gente sabe que não tem estrutura, não tem aparelhos decibelímetros, né? Mas veja que interessante. Aqueles paredões que a Justiça Eleitoral aferir que a potência em abstrato já é mais de 20 mil, não pode nem entrar no ar. E lembrando que o trio elétrico permite que tenha trio elétrico, né? Eu tenho até um entendimento diferente sobre o trio elétrico. Pode mais do que um. A maioria dos estudiosos estão entendendo que só um. Eu entendo que não. Digamos que uma das candidaturas já registradas, então aí fazendo propaganda, consiga juntar meio mundo de gente. Você acha que um trio elétrico, por exemplo, se tiver 50 mil pessoas numa determinada localidade, um trio elétrico vai fazer um som suficiente para chegar a 50 mil pessoas? Não vai. Então, pelo amor de Deus, a legislação não pode inibir que a voz do candidato chegue aos produtos. O problema é que a galera usa o danado do paredão, né? Para dançar, para beber, para brincar, é uma festa. Eu me lembro quando eu estava no meio, eu digo, que é isso, homem? Eu participava de uma movimentação, eu digo, cadê a palavra do candidato? Cadê as propostas? Cadê o contato? Não sabe nem quem é o candidato. É a festa, homem. Bebedeiro e tudo bem, cada um fala o que quer. Agora, eu estou fazendo uma crítica, agora como cidadão mais à vontade, para dizer que na maioria das movimentações, o que eu pouco vi era proposta, debate, discussão. E a ideia de ter o trio elétrico é permitir esse contato. Então são algumas das novidades desse momento específico da propaganda. Eu fecho dizendo para você, e aí nós temos que ser objeto de outra entrevista, o assunto mais importante, o que com certeza vai trazer problemas aqui em Mossoró e em todo o Brasil. Anote aí no seu caderninho aí na sua agenda. Prestação de contas. A Justiça Eleitoral, se Deus quiser, começa a acabar com o verdadeiro teatro que existe. Eu me orgulho muito que desde 2004 eu era ator desse teatro, né? Eu comecei o teatro em 2000, porque eu participei da primeira eleição em 2000, 2002, 2004. 2004 eu pedi para sair do elenco. Né? Eu não falei nem com o diretor, eu fui embora do teatro. Qual é o teatro? Os candidatos fingem que presta conta e a Justiça Eleitoral finge que ajuda. E eu, modéstia à parte, posso dizer e bater nos peitos, né? Vou dar uma de Usain Bolt, né? Bater nos peitos e dizer que eu não participei desse teatro, que é esse fingimento da prestação de contas. Então é verdade que em Baraúna, onde eu analisei as contas, eu reprovei de todos. Porque o pessoal pensa que a Justiça Eleitoral é idiota.
E a Justiça Eleitoral está agora com um mecanismo para fiscalizar. Tinha gente que colocou para mim, por incrível que pareça, um folder daquele, né, um panfleto, a menos de 1 centavo. Eu não sei como é que ele conseguiu contabilizar o custo danado daquele impresso a menos de 1 centavo. Entendeu? Na eleição passada, Hilux, eu queria vender meus carros tudinho para andar de Hilux alugada. Porque eu tenho uma manutenção grande, eu gosto de carro grande. Era melhor dos preços colocados na eleição passada, eu alugar a Hilux. Porque a Hilux estava sendo alugada a menos de R$20. Não existe. Então os caras... Então eu digo, olha, cuidado. Você, candidato, vai ganhar e não vai levar. Não vai saber o que é que adianta. A Justiça Eleitoral está dando um grande passo. Demonstração do que eu estou dizendo, para dizer que é só balela. Então aí, o julgamento da chapa de Itema. Anote aí se não vai dar problema. Meu amigo, a perícia do TSE já aferiu diversas irregularidades. Dilma Itema, Aécio e o outro vice-presidente, que eu não me lembro quem era Agripino, que era o vice-prefeito? Não. Era o... Enfim, não interessa, é Serra. Não. Do Aécio. Era o outro vice-presidente, que já tem problema nessas duas campanhas. E se foi enfrentar a Marinha, né? Que não me escute, né, meu amigo pessoal, grande, mas deve ter algum problema também com relação à campanha da Marinha. Por quê? Porque nós temos que dar um passo a mais, de acabar com essa história de dizer algo que não existe, chamando toda a sociedade brasileira de idiota. Então, igual, só para finalizar aqui, a internauta Sandra deixa aqui os parabéns pela redução do período eleitoral, né, a Justiça, e diz que o senhor deveria ir mais vezes a público fazer esses esclarecimentos importantes. Né? Eu agradeço os colegas da Justiça, mas aqui fala um cidadão indignado com a corrupção, né? Claro que você muito bem colocou, eu sou o diretor do fórum, sou juiz de vara civil, agora eleitoralmente eu sou igual a você, Sandra. Um cidadão, talvez uma cidadã que esteja indignado, que queira passar o Brasil, que queira mudar tudo isso. E farei diversas vezes. Quantas vezes o Mossoró hoje me chamar, outros veículos de comunicação, sei que alguns não vão me chamar, né? Porque ainda estão chateados com o que eu fiz nas eleições passadas. Impressionante como se leva para o lado pessoal. Eu não tenho nada contra vocês não, pessoal. Nem gente da imprensa, nem candidato, nem político. Eu fiz meu trabalho, meu amiguinho, e farei sempre. E agora, vou fazer o meu de cidadão. Por que você não vai fazer o seu? Por que você não faz os seus? Amigo e amiga que nos assiste, que nos ouve, que nos vê agora. Por que você não faz o seu? Eu posso. O maior poder que nós temos é o poder de ser cidadão. Então faça o seu trabalho, eu só faço o meu. E agora estou fazendo trabalho de cidadão. Me orgulho demais. Me orgulho de ser juiz. Mas agora é o cidadão Evaldo Sampaio que está atuando para a lisura do pleito eleitoral de 2016. Obrigado, doutor Evaldo, pela disponibilidade e por atender o nosso convite mais uma vez. E já deixo aqui um convite para novas oportunidades. Vamos marcar, entrar em contato com a nossa querida jornalista Natália Rebouças, né? Pois é. E com certeza nós vamos voltar aqui a todos os veículos de comunicação para que a gente possa, evidentemente, tratar dos assuntos que interessam, repito, a lisura, as eleições limpas aqui em Mossoró, porque ninguém aguenta mais, né? Finalizo dizendo, é possível que você ache racional que todos os exemplos negativos que nós tivemos nas eleições de 2012, que foram inúmeros, vão se repetir, queiram que se repita agora. O objetivo, inclusive, do meu livro, que está sendo lançado dia 2, e que eu reitero o convite, inscrições no site novoeleitoral.com, o objetivo é evitar, é tão somente evitar que se repitam, e eu vou dizer, não é eu que estou dizendo, foi o ministro que disse, o rosário de infrações que aconteceram nas eleições de 2012. Eu digo para você, todas as infrações previstas em lei aconteceram aqui em Mossoró. Todas, parece que estava assim, peraí, vamos ver o seguinte, o que é que tem na teoria aqui? Código Eleitoral, lei de inelegibilidade, lei das eleições, e vamos praticar aqui em sequência, vamos fazer o planejamento. Parecia, porque tudo aconteceu, um absurdo. E evidentemente, eu me orgulho, não pessoalmente, mas me orgulho de quê? Tudo, Maricélio, repita aqui, desafio qualquer um a dizer o contrário. Tudo que eu considerei ilícito nas eleições de 2012 foram confirmados como tal, tudo, pelo TRE e pelo TSE. Nada foi mudado. Se teve problema com relação à reconfiguração de responsabilidade, eu não vou me atrever a comentar aqui. Pergunta ao Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive mudou sua jurisprudência e, no mínimo, cometeu algo estranho e que eu não consigo muito explicar. Como é que um fato é considerado grave, abuso de poder
15 dias depois já não é mais. E aí não me pergunte, mas a ilicitude foi mantida em todos os casos, inclusive o que levaram a algumas retiradas de responsabilidade com relação a duas situações. Tendo como gancho essa sua colocação, doutor, rapidinho, o senhor tem um outro compromisso, eu sei, o Bruno Medeiros, ele pergunta aqui, o senhor fica à vontade caso não queira responder, o senhor já disse que em relação a casos específicos, mas pergunta ao excelentíssimo doutor Herval o que ele acha de candidatos que respondem a vários processos, inclusive com desvio de dinheiro do Estado, se candidatar à Prefeitura Municipal de Mossoró. Olha, eu não quero falar de candidato à Prefeitura de Mossoró para evitar problema, tá? Eu quero falar que o eleitor, ele deve analisar todos os antecedentes do seu candidato. É o que eu penso como cidadão. Recomendação, né? Tá? É uma recomendação, uma ideia. Por quê? Porque você vai votar numa pessoa, você tem que saber todo o histórico dela, inclusive como gestor. Você tem que verificar, ou se ela não é gestor, você tem que verificar o que ela fez na atividade privada, para ver se tem potencial, qual é o plano de governo, quais são as propostas. Então, analisar qual o seu perfil, quais os seus antecedentes, é uma das missões do eleitor, missão nobre do eleitor. Então, que ele faça. Agora, também para assumir culpa eu não gosto. Não é porque, por exemplo, alguém teve a indisponibilidade dos bens de um processo que está começando, não estou falando específico de nada em Mossoró, que a pessoa é culpada. Por outro lado, vamos ter que analisar, por exemplo. Né? Eu gosto sempre, porque você não vai analisar. Nas eleições passadas, quem foram que cometeram os ilícitos eleitorais? Você não vai analisar não, se ninguém cometeu, você vai cometer de novo? Cometeu por quê? Aí quer dizer que nós vamos fechar os olhos e tapar os ouvidos e não vamos ver mais nada. Eu respondo para ele dizendo claramente que nós devemos analisar tudo com quem pretende exercer um mandato em nosso nome. Eu, particularmente, como cidadão eleitor, sou ranzinza. Vou analisar tudo, vou fazer um pente fino e, evidentemente, exercerei meu voto com vários critérios, incluindo esse tipo de critério também da questão do passado. Pedro, muito obrigado mais uma vez. O nosso Face Live